por iniciativa da Assembleia da República e por insistência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós solicitamos a presença dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas em sede de comissão para poderem expressar qual é o seu sentimento relativamente a esta proposta de lei de finanças. O Governo Regional da Madeira e a Assembleia Legislativa da Madeira estiveram presentes e teceram profundas críticas em relação a esta proposta de lei que vem trazer uma situação muito complexa, muito complicada para as próprias regiões. Diria mesmo que põe em causa um conjunto de princípios fundamentais que estão plasmados na Constituição, que são obrigações do Estado para com as regiões autónomas, para com os povos que vivem nas regiões insulares, e com esta proposta de lei o que está a acontecer é que o governo do PSD-CDS está a se desresponsabilizar destas que são responsabilidades efetivas do Estado Central em relação aos povos que vivem nas regiões autónomas. E os madeirenses vão sair claramente prejudicados. Por isso é que o Partido Socialista tem o dever de esclarecer aos madeirenses e aos porto-santenses o que vai acontecer relativamente com esta proposta de lei no futuro para a nossa região. Todos nós já sabemos de forma pormenorizada aquilo que o texto da Lei de Finanças das Regiões Autónomas traz, mas em traços gerais, nós podemos dizer que esta proposta de lei representa o referencial que vai ditar o relacionamento financeiro entre o Estado e as regiões para os próximos anos, por muitos e muito mais anos. Mas esta proposta de lei vai trazer um garrote para a garganta de todos os madeirenses e para as empresas, como todos nós podemos verificar, sacrifícios praticamente insuportáveis para a nossa economia e também para as pessoas, vai violar, como disse, os princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa e desobriga o Governo Regional, ou melhor, o Governo da República, a honrar os compromissos relativamente às insularidades, violando desta forma o princípio da continuidade territorial. Para além disso, há 12 instrumentos fundamentais para a Madeira que são ignorados nesta proposta de lei, como é o caso da Lei de Meios, que foi uma lei que foi elaborada com dotações orçamentais de 1.080 milhões de euros para acudir às vítimas da tragédia e garantir a recuperação dos danos da tragédia de 20 de fevereiro, mas que está a ser literalmente ignorada nesta proposta de lei. Para além disso, também não faz qualquer referência ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, tal como o Sr. Secretário Regional das Finanças disse, representa um peso no PIB da região entre 20% a 22%. Ora, um peso no PIB da região desta grandeza não pode ser ignorado numa proposta de lei de finanças como está a ser neste momento. Nós também, pela boca do Sr. Secretário Regional das Finanças, podemos constatar que esta proposta de lei do Governo do PSD-CDS vai retirar à Madeira anualmente mais de 100 milhões de euros. Para além dos cerca de 500 milhões de euros que eram compromissos no âmbito da Lei de Meios, que é ignorado e que este Governo da República faz tábua rasa dessa proposta da Lei de Meios, vai retirar também as receitas das privatizações, que eram receitas que deveriam ser próprias da região e ficar nos cofres da região, para não falar das receitas do IVA por captação, que também a região ficará a perder, ou seja, há receita que será cobrada na própria região, mas que vai ser transferida para Lisboa. Isto faz-nos lembrar um puro ato de colonialismo. Se isto não é, de facto, não representa um ato de colonialismo, digam-me então o que é. Ou seja, estamos a verificar o Estado Central, a tratar a região autónoma da Madeira como uma pura colónia, em que vem buscar recursos próprios para levar para a capital do Império. Nós temos alertado várias vezes a população da Madeira e do Porto Santo que esta governação do PSD e do CDS em Lisboa está a fazer muito mal à Madeira e às autonomias. Esta proposta de lei, pelos parceiros que foram elaborados pelos órgãos de governo próprio da Madeira e dos Açores,
demonstra que está a ser feita nas costas das autonomias. Está a ser feita contra as próprias autonomias. Os parceiros são profundamente negativos e críticos em relação a esta proposta de lei. E isto só demonstra uma coisa, é que nós temos um governo de direita a governar o país, do PSD e do CDS, que tem um pensamento ideológico para a governação do país. É um pensamento altamente centralista e anti-autonomista. Este governo é contra as próprias autonomias, não respeita os princípios fundamentais das autonomias e é à altura dos madeirenses e dos porcentenses cortarem rapidamente o mal pela raiz e travarem esta investida contra as autonomias, contra os madeirenses e contra os porcentenses por parte do governo do PSD e do CDS, mostrando um cartão vermelho a estes dois partidos, censurando esta política de forma clara. E é esse apelo que nós fazemos aos madeirenses e aos porcentenses. Antes que o mal cresça, temos de cortar-lhe a cabeça. Nós temos de acabar com estas políticas que estão a trazer profundos sacrifícios para a população da Madeira e do Porto Santo, uma dupla austeridade, toda ela imposta por um governo de direita do PSD e do CDS. E os madeirenses e porto-santenses, em democracia, naturalmente que têm o poder nas mãos e têm de se mobilizar para mostrar o cartão vermelho ao PSD e ao CDS, censurando claramente e objetivamente estas políticas que estão a fazer muito mal às autonomias e estão a fazer-nos regredir para patamares que do antigamente, ou seja, mesmo do antes do 25 de Abril.